Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e pouco discutido, as doenças físicas que podem ser desencadeadas por um relacionamento abusivo ou tóxico, especialmente com um narcisista. Você sabia que o abuso psicológico pode causar problemas como fibromialgia, doenças respiratórias, vitiligo, enxaqueca e outras condições crônicas? Não é só o corpo que sente, mas também a mente e vice-versa. Mente e corpo. Então vamos entender como isso acontece. Eu sou Cláudia Dem, psicanalista e especialista em relacionamento com narcisista. Meu grande objetivo aqui é saber sobre os modus operantes de um narcisista, mas muito mais a sua libertação e cura. Lembrando que a partir de janeiro terei uma mentoria muito especial. E coloca, eu quero entrar na mentoria. Para essas pessoas eu vou fazer uma condição, algo que você nunca viu antes. É uma mentoria personalizada, que vai te trazer um poder incrível 2025 com uma nova visão de vida e liberta do narcisista. O que eu vou falar aqui tem muito a ver com a metafísica da saúde. A metafísica, existe pessoas como a Cristina Cairo, não sei se você já ouviu falar sobre ela fala muito sobre isso. Acho que é o Volpe, se não me engane, tá? Mas eu vou procurar direitinho, vou colocar na descrição pessoas que falam muito sobre isso. A metafísica, é importante lembrar que a nossa mente, nós pessoas como um todo, temos como condição geral absorver os abusos psicológicos constantemente. Porque, na verdade, o abuso, ele vem em parcelas pequenas. E isso, na somatória, desencadeia, sim, uma doença. Claro, as doenças que eu vou falar aqui não são só os narcisistas que fazem, né? Obviamente, né, gente? Por exemplo, vitiligo, tem criança que já tem vitiligo, mas pode ser que sim, ela tenha sido abusada psicologicamente ou de outra forma que desencadeou o vitiligo, por exemplo. Então, eu tô falando das possíveis causas e para você ficar atento, se você tem algo aí, fica atento. E corte esse ciclo. E por que isso acontece? Porque as relações abusivas, como aquelas com os narcisistas, colocam a vítima em um estado constante de alerta. O corpo está sempre produzindo cortisol e adrenalina, hormônio do estresse, o que pode causar uma inflamação crônica e o desgaste físico. Então, mas como que isso se manifesta no seu corpo? Então vamos falar de algumas doenças mais comuns, tá? E que pode surgir nesses casos, principalmente as relacionadas ao abuso psicológico. Vou começar pela fibromialgia. É uma das doenças mais comuns em vítimas de abuso psicológico. É caracterizada por dores crônicas e fadigas. Isso acontece porque o sistema nervoso entra em hiperatividade, deixando os nervos mais sensíveis. Então, como você consegue identificar? Se você sente dores constantes, sem uma causa física clara, este já pode ser um grande sinal. Então, do nada começou dores aqui, dores em todos os lugares do corpo, fica atento aí, já começa a procurar um especialista, um médico aí para fazer uma avaliação. Outra questão é problemas respiratórios. O estresse contínuo pode desencadear ou agravar doenças respiratórias. Às vezes você já tem alguma doença, pode vir a agravar essa doença, como asma ou até dificuldade mesmo em respirar. É como se o corpo estivesse sempre sufocado, refletindo o que a mente está vivendo. Eu, particularmente, já tive uma relação com um narcisista oculto e dessa relação eu tive, sim, muitos problemas respiratórios. Tive momentos até que sangrava sem nenhuma questão, sem estar no sol. Às vezes fala que o sol pode sangrar o nariz, né? Então eram várias e várias coisas que aconteciam comigo, eu não entendia, procurava especialista e mesmo assim era difícil de identificar. Muitas vezes só um médico integrativo consegue fazer essa análise mais cautelosamente, né?
E pasmem, pós-rompimento com um narcisista, cessou. Cessou tudo, a minha dor. Claro que eu tenho um resfriado, é uma coriza, uma outra, hora ou outra, mas o que eu tinha, não tenho mais. Bom, outra questão é problemas digestivos. Condições como gastrite, síndrome do intestino irritável, úlceras até podem surgir devido que à ansiedade extrema e ao impacto emocional do abuso. Tá? Falando em problemas digestivos, às vezes a constipação também, de você prender tanto o ódio, tanta raiva, tanto, às vezes, vergonha que a gente também carrega, a culpa. Então, também existe a questão do intestino preso aí, que algumas pessoas podem ter. E, mais uma vez, vale lembrar, eu só tenho isso porque eu tenho abuso psicológico? Não. Mas se você sente que tem uma relação tóxica, pode desencadear essas doenças aí. Só ficar atento, tá? Esse vídeo serve mais como um alerta, né? Olha só, doenças autoimunes. Relacionamento abusivo pode levar ao sistema imunológico a atacar o próprio corpo, desencadeando aí as doenças autoimunes. Uma delas, por exemplo, é o vitiligo. Muitas pessoas que tiveram abusos psicológicos, ela pode desencadear o vitiligo. A grosso modo falando, o vitiligo vai fazendo manchinhas brancas, né? É mais ou menos o recado assim: eu vou ficando branco até desaparecer. É mais ou menos esse o recado, a grosso modo, tá? Então, você pode falar, mas existe crianças que tiveram vitiligo, né? Como eu falei no início do vídeo, pode ser porque ali já sofreram abusos também. Então, tudo é um sinal de alerta. A gente veio nesse mundo aqui para estar bem. Doenças que vão surgindo do nada, fique atento. Eu sou uma pessoa que surge uma doença, já vou lá, nossa, tive isso agora. Eu vou pesquisar e entender qual o momento e o que essa doença está querendo me dizer. Enxaqueca. Enxaqueca é outra questão, outro sintoma muito comum. O estresse constante de um relacionamento abusivo, ele pode desencadear as dores aí como dores de cabeça recorrentes e intensas. Como identificar? Se você está começando a ter enxaquecas frequentes sem causa aparente, pode ser um sinal de que o estresse emocional está afetando a sua saúde. Quando a gente fica muito no mental, meu Deus, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Minha vida. Isso tudo pode ir trazendo. Quando você não tem controle da situação, pode trazer grandes dores aí de cabeça e de enxaquecas, tá? Como essas doenças elas são desencadeadas? O momento certo é o quê? Que elas aparecem? É o gatilho, normalmente, tá? Muitas vezes a doença começa a se manifestar dessa forma, após um grande evento, um grande impacto emocional, como uma traição, uma agressão verbal, uma agressão física, ou até mesmo o término de uma relação. Embora seja tóxica, mas o término de uma forma que você não entende também pode desencadear algumas doenças. É o corpo reagindo ao que a mente já não consegue mais suportar. Vocês entendem como a mente é mais ou menos assim, o corpo fala, eu não aguento mais, deixa eu tornar isso uma doença. Então, qual que é a percepção aí? Se você começou a sentir sintomas físicos logo após uma discussão intensa, ou se o seu corpo parece estar constantemente em estado de alerta, pode ser um sinal de que o abuso esteja afetando a sua saúde física. Aconteceu uma coisa, coloca aqui.
se você tem percebido que algo diferente na sua saúde tem acontecido que você identifica aí como um abuso. Não precisa colocar muito além, mas tenho identificado, estou passando por isso, já conheço alguém assim. É muito importante que você coloque aqui para que outras pessoas vejam que isso realmente acontece. Não é uma regra, tá? Tô falando que não é uma regra, nem todo mundo vai passar, porque a resposta do corpo é diferente de um para o outro. Mas acontece, as doenças, elas vêm como uma forma de proteção, dizendo, para, eu preciso agora desencadear isso, e são as formas que o corpo mostra. Fez sentido para você? Desde já eu peço, se fez sentido, que você curta esse vídeo. Se você não segue, ou faça, para que o YouTube distribua mais esse conteúdo para pessoas que necessitam. Um grande beijo e até a próxima.